Saúde a todos com a paz do Senhor, falando do BD de volta e a lição de número 2 das lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Esta lição será ministrada no dia 12 de janeiro de 2025 e traz por tema da lição autenticidade em meio às provas e tentações. Este tema faz parte do tema geral da nossa lição desse trimestre, a verdadeira religião. Um convite à autenticidade na carta de Tiago. O texto principal se encontra, logicamente, na carta que foi escrita a Tiago, quer dizer, no capítulo de número 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes, nessa versão diz, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Porém, quando nós lemos de nova Almeida atualizada e também na King James atualizada, que ele diz que quando passardes por várias ou diversas provações. O sentido fica um pouco diferente. A questão de cair já traz a ideia de você ceder, que é justamente a aula de hoje. E passar por tentações é você sofrê-las, ser atingidos por elas e não ceder. Tá bom? Então, nós vamos continuar com a versão que está na lição. O resumo da lição: manter a autenticidade em meio às provas e tentação. Nós vamos ver novamente o que é a autenticidade. Quer dizer, manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com os nossos valores cristãos profundos. Também eu coloquei como destaque tanto a verdade prática, quer dizer, o resumo da lição, para que a gente acompanhe aqui no quadro branco agora, que a lição tem como objetivos, que são três. O primeiro, compreender a força que é produzida pelas tentações. Então, o segundo, explicar o propósito das provações. E o terceiro, destacar a importância da sabedoria, proteção e certeza e confiança ou certeza em Deus para podermos vencer. Bom, quando nós falamos, vamos voltar até a lição de número 1, então, para nós trazermos novamente a ideia do que é ser autêntico, do que é a ideia de autenticidade. A lição de número 1 foi um convite à autenticidade. Então, nós deixamos claro na aula passada, a lição de número 1, que o que é ser autêntico é aquela pessoa, no nosso caso, estamos falando de pessoas, de vida, de convivência, de permanência, de um estado. Então, nós estamos falando daquele modo de vida que não deixa dúvida. Na lição CPAD dos adultos, nós falamos sobre o tema da lição de número 2, então o tema Somos Cristãos. Também. Então, nós temos valores cristãos, que são esses valores que é viver de uma maneira que o meu modo de vida, a minha posição, meu posicionamento, ele não deixe dúvida naquele que olha para mim, ou o momento que eu estou vivendo, ele não é a minha vida não é circunstancial. Os meus valores não estão atrelados a circunstâncias, mas sim eles emanam do meu caráter, da minha forma de viver, a minha condução. Então, veja que seja qual for a circunstância, nós devemos trazer ou apresentar os valores cristãos. Na lição nós temos aí mais profundos, são características. Aqui não é falso, autêntico é aquele que não é falso. A autenticidade, então, seria nós apresentarmos os valores cristãos que não deixam dúvida, que não apresentem nenhum tipo de falsidade, de incoerência, tanto no nosso proceder, como no nosso pensar, como no nosso falar em determinadas situações. Na lição de número 2, nós vamos falar sobre os valores cristãos em meio às provações e tentações.
Então, sempre nos lembrando também que nós precisamos diferenciar o que é tentação e o que é provação. Por que este entendimento? Para que nós possamos aplicar vamos dizer assim, as ferramentas corretas, né? Tendo esta identificação, esta distinção entre uma coisa e outra, nós conseguiremos empregar, vamos dizer, armas nesta batalha espiritual que funcionem, que sejam eficazes. Porque quando eu não tenho uma ideia coerente, correta daquilo que eu estou passando, obviamente eu também não conseguirei empregar os meios necessários que conduzem que são necessários àquela situação que me conduzirão à vitória. Então vamos olhar para isto também. Na introdução, né, vamos trabalhar bastante, vamos falar aqui na lousa, no quadro escrito. Então, na introdução eu separei aqui, somos chamados a enfrentar tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Então, a ideia de tentações e provações, nós vamos separar, né, esta ideia, nós vamos tentar separar esta ideia para que o aluno, para que o professor, para que o estudante, para que o pastor, para que nós possamos entender o que nós estamos vivendo. Então, e já demos uma adiantada que vai dizer enfrentar as tentações e provações de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Então, está aqui no decorrer da lição. Maravilha? Vamos mais adiante. A força produzida pelas tentações. Então, primeiro nós vamos ver o que é a tentação. Vamos diferenciar uma coisa da outra. Né? Às vezes nós chamamos de tentação o que é prova e às vezes nós chamamos de prova o que é tentação. Então nós não conseguimos empregar um modo eficaz para viver, para vencer, tanto uma quanto a outra. As duas vão provar alguma coisa, algumas vão trazer a prova, vão tentar, as duas vão buscar com que uma parte da nossa vida ela seja aperfeiçoada e a outra também, tanto a defesa quanto o ataque. Então, nós vamos mais adiante vendo aqui que, segundo o dicionário teológico, são estímulos, tentações são estímulos do meio. O que são? Ou o que é a tentação? Ou o que são as tentações que nos sobrevêm? O escritor ele traz aqui, segundo o dicionário teológico, que são estímulos que levam à prática do pecado. Então, veja, a partir do momento que o escritor fala de um estímulo, ele quer dizer que isto que nos sobrevém vem com a ideia de nos levar ao pecado. Porém, a observação é esta: são somente incentivos ou pressões. Então, veja, quando nós falamos de tentação, o que elas são, a primeira coisa que nós vemos ele é chamado de estímulo. O que é um estímulo? É aquilo que nos leva a fazer alguma coisa. Tá bem? Quando você estimula uma determinada área, vamos dizer, da sua vida, do seu corpo, no seu local de trabalho, isso te leva a um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo das tentações, então, é fazer com que nós venhamos a cair. Por isso eu disse de algumas outras versões na questão aqui da verdade do texto áureo, né? A missão chama de texto principal. A ideia aqui não é de cair, tá? Apesar de usar do verbo cair, mas não é cair no sentido de ceder, é o cair no sentido de passar por várias tentações. Alguns podem até se apoiar nesta ideia, dizendo, né, que nas tentações a carne é fraca, uma ideia interessante também e prudente, nos lembrando, nós vamos falar sobre a procedência, né, das tentações. Nós vamos ver alguns, quando são tentados ou caem nas suas tentações, ele vai dizer que o diabo fez isso, que aquilo fez. Ele vai sempre tentar colocar, então, infelizmente, este desfecho triste, que é o ceder às tentações em alguém ou alguma coisa no ser espiritual. Mas nos lembramos que, quando nós falamos de tentação, nós estamos falando de algo que vem
que faz parte do homem. Quando nós olhamos no capítulo 5 de Gálatas, do versículos 19 ao 21, nós vamos ver ali uma lista bastante grande que são chamadas de obras da carne. Então, a ideia aqui, primeiro, o que são as tentações? O que são? Então, são estímulos, também para quem fala assim, incentivos, pressões que nós sofremos diuturnamente para quê? Para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer cair, para nos fazer desviar, para nos fazer ceder. Você pode usar o verbo que você quiser, mas a ideia principal é que estes estímulos, estas pressões, esses incentivos, eles vêm para nos tirar da presença de Deus. Por isso é chamado de tentação, que é bem diferente da palavra provação, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Como a missão está escrito aqui, as tentações surgem para nos fazer pecar e assim nos afastar da presença do Senhor. Tá bom? Então, já falamos assim, temos uma ideia básica do que seriam as tentações. São aqueles estímulos, e eles vêm de várias maneiras. Cada um é tentado nas suas próprias concupiscências, diz o próprio apóstolo Tiago. Quer dizer que um será tentado com as concupiscências da carne, outros serão tentados com a concupiscência dos olhos, outros serão tentados com as soberbas da vida, mas todos nós, segundo o apóstolo Pedro, ele diz que todos nós, todos os nossos irmãos, estou adiantando também um pouquinho aqui, todos os nossos irmãos são tentados, eles passam pelas mesmas tentações, pelas mesmas provações, no caso. Também, consequentemente, nós vamos ver que todo, aí nós vamos para a segunda parte da lição, que é a procedência das tentações. Então, quer dizer, de onde vêm estas tentações? E Tiago também nos responde, também as vossas concupiscências não são provenientes das vossas concupiscências, quando nós pedimos e não sabemos como pedir, porque pedimos também para gastar nos nossos próprios desejos. Então, de onde procede estas tentações? As tentações elas vão proceder justamente das obras da carne. A gente, que a maioria das vezes, os exemplos que nós temos de ceder a tentações, nós vamos ver também um grande exemplo de não ceder à tentação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele usou algumas armas na batalha contra o nosso inimigo. Porém, quando nós falamos de tentações, nós temos que nos lembrar que esta parte, ela vem de nós mesmos. A maioria das vezes em que os homens desobedeceram a Deus, eles desobedeceram por causa dos seus desejos, por causa dos seus anseios, das suas ambições, que seria um termo um pouco mais pesado para o desejo desenfreado da carne. E quando nós olhamos na confecção do bezerro, ou depois de 2 bezerros, quando nós olhamos quando Judas cede também a uma tentação, você vê, ele foi comprado por dinheiro, outros são comprados pelas obras da carne, outros são comprados por várias maneiras, cada um sabe a área em que ele é mais tentado. Alguns deles não é que eles se sentem confortáveis, mas eles podem passar por situações que não vai lhes afetar muito na questão da tentação. Mas alguns eles têm que se manter afastados de determinadas situações porque aquilo lhes chamam demais a atenção. Existem coisas que chamam demais a nossa atenção. Tá? E nós podemos colocar ali a área sexual, a área financeira. Tem pessoas que não podem ver dinheiro, tem pessoas que não podem ficar perto das drogas. Eles chamam de lícita e ilícita, mas nós cristãos temos batido martelo na questão de que todas as drogas, desde que não seja o remédio que você precisa tomar continuamente, é por isso que farmácia se chama drogaria, porque eles são drogas, são remédios, tá bem? Nós estamos falando aqui das drogas, principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles são tentados muito nesta área, na questão de fazer parte de uma turma, de uma galera, de uma patota, e eles exigem, eu já passei por isso também, e infelizmente cedi a algumas exigências de alguns grupos em que eu queria fazer parte, que eu queria estar inserido, e o jovem acaba cedendo. Porém, tudo isso nós não podemos, aí no final, quando acontece alguma coisa, nós começamos, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo.
foi por causa daquilo outro. Não, a procedência das tentações, elas vêm da nossa própria carne, da nossa própria concupiscência. E, obviamente, quando nós olhamos, né, para a parte, aí nós falamos, aí, o jovem ele pode perguntar, mas eu, Maurício, veja bem, qual é a parte do inimigo? Veja, ponto de número 3, qual é o papel do inimigo, já que essas coisas, elas procedem de mim, dos meus pensamentos, dos meus olhos, quer dizer, tem olhos que procuram estas coisas, né? Tem pensamentos que vivem povoado destas coisas, de determinados pecados, determinadas concupiscências, determinados embaraços. Qual é a área? Então, a área do inimigo, esta aqui, ela é maximizar, é potencializar estes desejos. Em alguns casos, ele até oferecendo aquilo que é o nosso objeto de desejo. Bem? Então, quando nós olhamos para o inimigo, lógico, ele é astuto, ele é perspicaz, ele é paciente, então ele vai ali criando meios, criando formas para que as pessoas, e isto usando outros homens também, tá bom? Quando nós vemos na passagem que o rei ele fica preocupado com o avanço de Israel, um determinado rei, Balaque, ele chama um profeta. Veja, ele chama um profeta, que é Balaão. Balaão, ele olha e diz, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas veja bem, Balaque, você pode colocar tropeços. E qual foi o tropeço, qual foi o embaraço, qual foi o pecado que ele indicou para que Balaque fizesse? Ele diz, introduza mulheres estranhas, estrangeiras, vamos dizer assim, no meio de povo. Lógico que nós conhecemos a história, não precisamos usar os termos que nós, para exemplificar demais. Mas veja, aquelas mulheres, elas fizeram com que os homens pecassem. Ele simplesmente forneceu o barco. Veja, há um ditado, até uma broma, que não deixa de ser uma verdade, que diz assim, quando o homem quer fugir, o diabo sempre tem um barco preparado para ele. Sempre vai haver uma forma criada pelo nosso inimigo. Quer dizer, ele vai potencializar a forma de nós pecarmos, de nós darmos vazão às nossas concupiscências, Aí você olha e diz assim, então, irmão Maurício, quer dizer que é uma luta injusta. Eu sou um ser humano, ele é um ser destituído, que foi lançado dos céus, e ele tem os seus meios de tempo e a sua estutícia, as suas formas de agir. Então, o ponto de número 3, qual é, então, a nossa responsabilidade? Veja, ele diz aqui, apesar de Satanás fazer tudo isso, explorar as nossas fraquezas, né, ele vai trazer as formas, ele vai potencializar, vamos dizer, para nos chamar mais a atenção, para aguçar a nossa concupiscência, que qual que tentando nos afastar de Deus, qual é a nossa obrigação? É não ceder à tentação, veja, que vem sobre nós. Então, não ceder à tentação o escritor diz aqui assim, é individual, quer dizer, pode existir uma tentação coletiva? Pode, nós citamos aqui o caso do Balaque. Foi uma tentação coletiva, né? Quando os líderes chegam, o povo está totalmente envolvido com o pecado, com a concupiscência, com aquilo que foi posto no meio deles. E, infelizmente, o único meio era extirpar este mal do meio do arraial. Tá bem? E isso também acontece na nossa vida. Pode acontecer, alguns cairão, alguns vão ceder à tentação, sim. Porém, se há ainda um pensamento de querer acertar, de querer voltar, isto não é de todo ruim. O duro é quando as pessoas têm a sua mente cauterizada e as tentações já lhes são agradáveis. O pecado é agradável, não traz nenhum tipo de arrependimento, nem de remorso, nem disto, nem aquilo. Quer dizer, ele vai ali de garfo e faca e não tem problema nenhum. Esta mente já está cauterizada, ele já não vê mais nenhum tipo de problema. Porém, nesta batalha, lembrando que as tentações são esses incentivos, estes estímulos, e que a procedência ela vem de nós mesmos,
dos nossos pecados, das nossas concupiscências, como Tiago diz, que ninguém é tentado por Deus, mas quando é tentado pelas suas próprias e engodado pelas suas próprias concupiscências. Eu até usei um engodo, né? Eu exemplifiquei com uma isca artificial para que vocês pudessem ver. Se não foi na sala dos jovens, foi dos juvenis. Nós usamos, dê uma olhadinha lá, dá tempo aí, tá bem? Então, qual é o nosso papel? Não ceder à tentação. Não ceder à tentação. Agora sim nós vamos falar da responsabilidade individual. O que é isto? Mas muitos fazem, todos fazem, a maioria faz. É o pensamento que habita na mente de muitos jovens. E não somente, isso não é um privilégio somente dos jovens, o gostar ou querer ceder ou ser atraído pela tentação. Veja, isso vamos dizer assim, de mamando a caducando. Porém, a nossa responsabilidade também ela é individual, não é porque todos fazem que eu tenho que fazer, não é porque a maioria da classe faz que eu tenho que fazer, não é porque a maioria da vizinhança faz que eu tenho que fazer, e vamos levar um modo mais extremo, não é porque alguns fazem isto dentro no ambiente religioso, na nossa sociedade religiosa, que eu também devo fazer. Pode ser bonito, parecer gostoso, parecer atraente, mas qual é a nossa obrigação? Individualmente, eu como indivíduo, eu, membro da igreja, membro do corpo de Cristo, qual é a minha obrigação? É não ceder à tentação, não ceder à tentação. Então, nós falamos sobre o ponto de número 1, né? A força produzida pelas tentações. Nós vimos os que elas são, os estímulos que elas são, né? Incentivos, são pressões, né? Vamos usar o termo mais comumente conhecido, pressões. Nós somos pressionados constantemente para nós baixarmos a guarda, para nós desistirmos, para nós não querermos, para nos desestimular a continuar na presença de Deus, vivendo uma vida de santidade. Tá bom? Como nós falamos no tema aqui, de autenticidade, de integridade. Então, nós vemos aqui os valores cristãos mais profundos. Então, nesta batalha é a autenticidade e a integridade. Quer dizer, o que é ser uma pessoa íntegra, o que é ser uma pessoa autêntica. Nós já temos aí uma página no início da aula para que a gente entenda mais ou menos como nos mantermos nos valores cristãos. Hoje nós temos aí que muitas, vamos falar no segundo ponto, muitas palavras que nós ouvimos, elas vêm para tentar nos desestimular. Quer dizer, só você que não faz, você é muito santo, ninguém vai querer andar com você, ninguém vai querer estar próximo de você, ninguém vai te convidar para sair. Ora, uma das melhores coisas neste momento é estarmos na presença de Deus e em comunhão extrema com a nossa família. Quando nós temos um estímulo, nós temos um estímulo bom que nos ajuda a não ceder às tentações, nós vamos encontrar geralmente nós vamos ver mais adiante, encontrar em Deus e também escondidos no seio familiar. É por isso que os pais devem se preocupar para manter um ambiente familiar saudável, aconchegante, acolhedor, aquele ambiente em que o jovem se sente à vontade para estar com seus pais, conversar com eles, expor os seus problemas, os seus medos, as suas dúvidas. Difícil é quando um filho ele não consegue essa abertura dentro da sua própria casa. Mas o ambiente religioso também, nós mais velhos precisamos criar um ambiente espiritual para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles se sintam livres, à vontade, para virem falar, né, com aquele líder, com a líder, com um casal de líderes da igreja, ou um casal de líderes do grupo a quem eles pertencem. Esses ambientes saudáveis, né, acolhedores, vão fazer com que o jovem ele tenha uma maior satisfação e uma maior também, ele tem onde se esconder, vamos dizer assim. Bem,
para manter-se autêntico, quer dizer, para que a sua vida ela não tenha, e para se manter íntegro. Então, o íntegro, ele fala de completude, ele fala de estar completo, de estar inteiro na presença de Deus, na presença de Deus. Tá bem? Então, nós vimos aqui a força produzida pelas tentações, o ponto 1, que são as tentações, nós falamos aqui. Depois, o ponto de número 2, a procedência das tentações, de onde elas vêm, de onde elas procedem, como elas aparecem. Essas são perguntas que nós sempre fazemos. O ponto de número 3, o papel do inimigo. Tá? Então, é lógico que o papel, como eu disse, o papel do inimigo, ele vai maximizar, ele vai potencializar, ele vai aumentar, vamos dizer, ele vai nos, essas pressões, estas provocações que nós sofremos, elas serão aí aumentadas em grau, às vezes quase que irresistível. Nós nos lembramos de José no momento em que ele tem que deixar a túnica de presente que o seu pai lhe deu, ele teve que deixar nas mãos da esposa de Potifar para não pecar. E mesmo assim, veja, nós vamos falar sobre isso também, quais são os resultados tanto da prova, e quando nós resistimos à tentação, vamos fazer um catálogo aqui, tanto de um quanto de outro. As duas áreas, elas trazem benefícios para a nossa vida espiritual. Então, o papel do inimigo é aumentar, potencializar, e a nossa responsabilidade é ceder, é resistir ao diabo. Né? E ele diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá bom? Então, a nossa responsabilidade é não ceder, como está no texto principal, Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Nós devemos nos alegrar quando passarmos pelas tentações e nos alegrarmos mais ainda quando conseguirmos vencer, quando conseguirmos passar por várias tentações e não ceder. É por isso que o livro da cristã diz: tentado não cedas, ceder é pecar. Então, quando nós vemos as várias formas de pressões e as maneiras em que nós cedemos, veja, a ideia de ceder é uma ideia de pecado. Ceder é pecado. Olha que interessante. Tem pessoas, infelizmente, as nossas águas cristãs, elas estão perdendo, a nossa água cristã está perdendo um espaço muito grande, né, na modernidade, aí, no nosso tempo, na contemporaneidade. Mas quando olhamos para as suas letras, são verdadeiros sermões expositivos e nós podemos aprender constantemente com a água cristã. Logicamente que o nosso livro de cabeceira é as Sagradas Escrituras, mas a água cristã, divinamente, ela é os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulações, e do céu a linda melodia foi ouvida na escuridão. Então, olha que coisa, então, são verdadeiros poemas cristãos, né? Não vamos compará-los à Bíblia, mas eles estão baseados nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Ponto de número 2, as provações e seus propósitos. Então, a propósito, agora na provação. Agora, estas são situações em que Deus situações difíceis, e algumas vezes até que parecem ser insuportáveis, mas são permitidas por Deus. Quando nós olhamos para a vontade de Deus, nós temos que nos lembrar que tem as vontades diretivas de Deus e as vontades permissivas. Deus permite. Quando olhamos para Jó, nós vemos a permissão de Deus para que o diabo tentasse, nesse caso, provasse Jó. Ele foi infringido por vários testes, várias provas e até tentações. Veja que a mulher, ela potencializa ao vir até Jó no momento mais difícil. Ela diz: abandona, Deus, isso é uma tentação. Abandona. Talvez Jó estivesse também ali se perguntando por que eu estou passando por isso tudo. Mas veja a responsabilidade individual. Dizes como uma louca. Jó, ele simplesmente ele abdica deste privilégio de ceder, de não resistir. Mas ele disse: nu eu vim e nu voltarei, e louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que em nada disso pecou Jó contra Deus. Então nós olhamos aqui uma prova permitida por Deus e tentações que vêm constantemente através de pessoas para tentar fazer com que Jó ele caia, ceda, para que Jó desista, para que Jó entregue os pontos. Mas nós vamos ver aí nos 42 capítulos de Jó que ele se mantém fiel a Deus, e a ideia de estar na presença de Deus, de servir a Deus,
com aquilo que Deus lhe concede. Então, quem é provado? A primeira pergunta, nós vemos aqui o ponto de número 1 do tópico 2, todos os filhos de Deus são provados. Então, quem é provado? Todos nós somos provados, todos aqueles que desejarem, Paulo disse a Timóteo, todos aqueles que desejarem viver piamente em Cristo Jesus, passarão por provações, Então aqui está a ideia de que quem é provado, veja que não é um privilégio somente seu, não é um privilégio somente meu e seu, mas todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que se colocaram na presença de Deus, eles vão passar por provações. A ideia é diferente, por quê? Porque enquanto as provações são vistas, veja, as provações são vistas como oportunidades para crescimento espiritual. Uma ideia interessante de provação é aquela ideia que permeia no meio dos pentecostais, dizendo assim, e aí, como é que está a vida? Eu estou no deserto, estou na prova. A maioria das vezes que nós estamos passando por momentos difíceis, nós usamos estes termos, nós usamos esta questão de estar em um deserto, em um local insalubre, quase difícil de sobreviver, difícil de viver ali. Então, esta é a ideia das provações. Porém, todas estas dificuldades, elas são permitidas por Deus e assistidas também por Deus, porque o Senhor não nos daria um fardo maior do que nós podemos suportar. Então, deixemos de lamúrias, de reclamações e nos lembremos que todos nós somos provados, todos nós somos tentados e também somos provados. Somos tentados pelas nossas concupiscências e somos provados por Deus através da sua permissão. 2. O que é provado? Veja, nós vimos que quem é provado? Todos. Agora, o que é provado? Nós temos o ponto de número 2, o que é provado? Nós vamos ver que o que é provado é a nossa fé. Ora, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, bem-aventurado aquele que quando é provado, ele é aprovado. Quando ele é provado, veja, prova, fala de um teste, nos lembra a questão também escolar, né? Nós estudamos aí um mês, algumas provas são bimestrais, trimestrais, e existem provas surpresas, né? Que os nossos professores gostam de nos assustar, e nós temos provas surpresas. Estes testes vêm para quê? Para medir o nosso grau de conhecimento, não de conhecimento, mas de entendimento, daquilo que nós aprendemos no decorrer do mês. Aqui no caso, o que é provado? O que é provado é a nossa fé. É a nossa fé. E quando a nossa fé é provada, veja aqui, é uma música, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, nessa questão, nós vemos aqui o crescimento, a maturidade, nós vamos alcançando degraus na escada da vida cristã quando a nossa fé é provada. Veja que nós vamos aprendendo algumas coisas, nós vamos errar no princípio, depois nós, no decorrer desta subida, destes degraus, nós não vamos mais pecar, nós não vamos mais errar naquelas, mas erraremos em outras, e isto fala de crescimento, e todo crescimento ele vem também mostrando maturidade, nós nos tornamos mais maduros, mais experientes, determinadas coisas agora não nos causarão mais paura, nós não teremos medo, né? Nós teremos sim um temor, porque o crescimento, todo crescimento traz um entendimento maior também de Deus na nossa vida, de suas doutrinas, de suas sagradas escrituras, e isso vai causando a maturidade, o amadurecimento do cristão. Tá bem? Eu não estou falando, vou sempre repetir isso, eu não estou falando de cor de cabelo, não estou falando de tempo dentro de igreja, de cristão, isso daqui, estou falando de crescimento, de maturidade. Então, quanto às tentações, ela vem para nos afastar de Deus, as provas, elas nos levam para mais perto de Deus. Então, o que é provado? É provada a minha fé. A minha fé. Tá bem? Isto a fé, tanto aquela fé que me leva a buscar o que eu não sei, o que eu não vejo, o que eu não conheço, é aquele chamado salto no escuro, quando o Senhor Deus me chama para determinadas obras, para determinados trabalhos, e também a minha fé é provada na questão das doutrinas, do meu entendimento das Sagradas Escrituras.
Quando eu vou assimilando melhor e desenvolvendo e praticando. Como eu disse, nós teríamos um exemplo aí maior de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não usa outra ferramenta, outra arma na questão da tentação do deserto, que não seja a palavra, E veja que o diabo, ele vem com a palavra, ele cita em determinado momento, ele cita um determinado salmo, ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz? Ele apresenta as suas armas, ele diz, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Veja, Deus não tenta, mas nós muitas vezes incorremos no erro de querer tentar a Deus. É um tal do querer oprimir, do querer isto, do querer pressionar Deus para fazer uma determinada coisa. Quer dizer, se Jesus Cristo, como puro, ele força a Deus a agir, ele força Deus a agir. Era o que o diabo estava falando para ele. Olha, se você pular, você é o filho dele. Se você pular, ele vai mandar os anjos te socorrer. Porque está escrito. E o Senhor Jesus Cristo disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, quando a Bíblia me chama fazer prova de Deus, é uma coisa. Agora, tentar Deus é tentar. Vamos lá, tentar a Deus é outra coisa totalmente diferente. Quando nós entendemos a situação das tentações e provações, quando nós entendemos estas ideias, nós também não as usaremos, vamos dizer, contra Deus. Nós não vamos usar contra Deus. E, obviamente, ainda que seja uma ideia interessante e baseada nas Escrituras, não é uma boa ideia fazer isso. Também a tendência é nós sempre sermos, as nossas ideias serem abarcadas pelas ideias de Deus. Logicamente, o Senhor, ele vai sempre, sem tentar se defender, ele vai mostrar-nos que as nossas ideias, que os nossos ideais, não há nenhuma base bíblica, Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, quem é provado? Todos os cristãos, todos os filhos de Deus. O que é provado na nossa vida é a nossa fé, tanto a nossa fé para buscar as coisas invisíveis, Hebreus 11:1, quanto para defender a fé, vamos dizer assim, defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas fala sobre isso no versículo de número 3 da sua epístola. Nós precisamos entender também que, veja, enquanto a tentação ela vem para nos derrubar, a provação ela vem para nos fortalecer e também fortalecer a nossa fé. Também a esperança, e a maior esperança que nós temos é a breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e também a nossa fé na questão daquilo que nós fomos instruídos, como Paulo diz a Timóteo, sabendo do que fostes instruídos pela avó, pela sua mãe, pela sua avó, né? Você precisa se lembrar das sagradas, daquilo que elas te ensinaram. Era uma avó e uma mãe que se preocupava demais com a doutrina na vida do filho neto, delas. Então nós precisamos. E a parte interessante que nós precisamos entender também, o que nós precisamos. Algumas pessoas eles simplesmente fogem das provações. Aí ele se mantém um menino na fé, um menino inconstante, uma pessoa que não cresce, sem maturidade, uma vida, vamos dizer, nanica na presença, é uma palavra muito antiga. Nanica é uma pessoa que não desenvolve nem na fé, nem na espiritualidade, nem nas doutrinas, é aquela pessoa. Então, qual é o resultado? Veja, no ponto de número 1, nós temos todos os filhos de Deus sendo provados, no ponto de número 2, nós temos a prova da fé, e sempre será trazido à baila a questão do pai da fé, Abraão. No caso, Abraão, quando é chamado, ele não se confunde, ele não se interpela, ele não duvida, ele simplesmente vai fazer aquilo que Deus mandou, independente das dicas, vamos dizer assim, de que Deus tenha dado a ele. Simplesmente abandona tudo, reúne o que é seu e vai para onde o Senhor designou que ele fosse. Então nós vemos no ponto de número 3, que vai falar sobre a questão de como vencer. Primeiro, como
como nós podemos vencer as tentações? Aqui no caso agora é vencer as tentações e passar pelas provações. A primeira coisa que nós precisamos ter é sabedoria. E esta sabedoria ela não pode ser humana, ela tem que ser uma sabedoria divina. Por isso, Tiago diz que se nós não a temos, devemos buscar em Deus que tem abundância e não lança em face, não lança no rosto aquilo que Ele está nos dando. Ele nos dará também com abundância, dependendo também do nosso afinco em que vamos buscar o que nós necessitamos. Então, ponto de número 3, fala de sabedoria, proteção e certeza. Esta proteção, ela é tanto espiritual, veja, ainda estamos na questão da sabedoria, e a sabedoria, logicamente, nós adquirimos também com uma constante, diuturna busca pela palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Então, nós precisamos estar em constante contato com as Sagradas Escrituras, porque são elas que nos farão sábios. Nós precisamos não somente ler, mas nós precisamos entender. Por isso, Filipe ele olha para o eunuco da rainha de Candace e diz: entendes o que leis? Né? E ele simplesmente diz: não, porque não tem quem me explique. Então, Filipe agora vai subir a carruagem e eles vão aí percorrer não sei quanto tempo, mas Filipe expõe também a questão do capítulo 53 de Isaías para o eunuco, para esse servo da rainha de Candace, que ele simplesmente, ao ver as águas, ele diz: eis a água que me impede de ser batizado. Veja que a explanação dele, né, a exposição do capítulo 53, e não somente isso, mas ele foi trazendo um escopo doutrinário bem amplo, bem explicado, né? Esta é a intenção da pregação expositiva, do qual nós ouvimos tanto e muitos não sabem muita coisa. Mas é uma forma de pregação, a melhor forma para a questão de ensino, de instrução, de aprendizado, é a pregação expositiva. Tá bem? Nós, pentecostais, passamos um longo tempo usando, e ainda usamos bastante, a pregação temática, né, textual, e nós ficamos ali presos ao tema ou ao texto, e alguns fazem aí grandes conchas de retalho, né, nem lá nem cá. Mas quando nós pegamos aí um termo, o que seria a pregação expositiva? Então, quando você pega um texto, você lê o texto, você entende o texto, você explica o texto e você faz a aplicação pessoal do texto. Obviamente que a compreensão dos nossos ouvintes será maiores. Tá bem? Então, nós falamos sobre sabedoria, que vem também a questão da memorização. Aproveitem, jovens, né? Eu, nesta idade, graças a Deus, eu pude acumular um número muito grande de informações, mas foi passando o tempo, vem chegando o cansaço. Hoje eu tenho que ler em voz alta para eu ler e ouvir o que eu estou falando, e mesmo assim 2, 3 vezes para lembrar, vamos dizer assim, para guardar, para assimilar. Mas na idade muito tenra, né, tem jovens que aproveitam isso e se tornam aí grandes expositores, eles conseguem acumular um grande número de informações a respeito da palavra de Deus. Então, e lá nós aprendemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não está falando de medo, mas nós falamos sempre bastante sobre a questão de temer a Deus. Quer dizer, você vai ter respeito, você vai ser uma pessoa piedosa, você não vai se esconder de Deus. Pelo contrário, quem tem um temor de Deus faz com que nós nos exponhamos, a gente apareça, se apresente a Deus para fazer a sua obra. Também fala de uma vida piedosa agora. Tá bom? Então nós falamos sobre a sabedoria, agora nós vamos falar também da proteção. Nesta situação nós temos a proteção em meio à violência, tanto a violência dos ataques da tentação, quer dizer, as violências internas e também potencializada pelo nosso inimigo, quanto também as tentações físicas. Bom, então, neste momento, nós precisamos aprender que e a melhor forma de nós vencermos as tentações e também esta proteção em meio à violência, tanto espiritual ou não, é o amor.
Então, a nossa vida ela deve estar baseada, ela deve estar alicerçada no maior de todos os dons, que é o amor. Nós precisamos aprender isso. Tá bem? Então, através do aprendizado, da leitura, da observação, da memorização da palavra de Deus, nós encontramos proteção. Jesus Cristo se defende. Tá bem? Ele poderia usar para estalar um dedo, pronto, o inimigo desapareceria. Mas não era esta a missão nem a visão de Cristo. O que é que ele faz? Ele simplesmente apresenta as suas armas. Ele protege a sua integridade, a sua autenticidade, citando as Sagradas Escrituras. Então veja que tanto um quanto o outro, tanto uma frente quanto a outra, seja na tentação, seja nas violências físicas ou nas violências espirituais que nós recebemos, nós nos protegeremos através da palavra de Deus. 3, a certeza, confiança. O tópico de número 3 diz: incerteza, a marca da pós-modernidade. Por quê? Porque o duvidar, né? Nós vemos hoje muitas pessoas que se apresentam como sábios, como os intelectuais, principalmente na questão filosófica. A questão filosófica é sempre buscar um porquê. Sempre. Na faculdade, quando nós tínhamos filosofia cristã, eu ficava até meio assim, porque falava que Deus é bom, aí vai falar, por quê? Quer dizer, a dúvida, hoje é aquela aparente inteligência, as pessoas ficam impressionadas, principalmente com estes homens. Nós temos muito deles aqui, homens muito inteligentes, porém as suas inteligências, elas são o quê? Né? A sabedoria deles é carnal. A sabedoria deles é mundana, não é uma sabedoria divina. Né? E você vai ver, nós temos muitos relatos que quando estes sábios das sociedades se apresentam, o Espírito Santo sempre deu graça e alguns até se sentiram estarrecidos com a sabedoria de pescadores, de boieiros, de pessoas da agricultura, diante de suas sabedorias, porque suas sabedorias são limitadas, porque são humanas. O Senhor conhece tanto o que é, o que já foi e o que vai ser. O Senhor conhece todas as coisas. Então, duvidar ganhou status de intelectualidade, e daí o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores cristãos. Tá bom? Esta é a ideia da pseudo-intelectualidade dos dias de hoje. Como que nós vencemos estas dúvidas? Como que nós vencemos esta aparente sabedoria? Com certeza. Ora, por isso que o escritor, vamos voltar à questão da fé. Ora, a fé é o firme. Firmeza, certeza, fala de firmeza. Firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, a certeza de que não vendo, mas sei que vai acontecer, que vai se realizar, que é verdade, que está certo. Tudo isso nós conquistamos através da fé. Quando nós buscamos a fé, e o Senhor nos dá a fé para a salvação, e depois nós vamos aprender a fé nas doutrinas, e quando temos ela provada, e nós conseguimos, assim como um metal valioso, né? O ouro, a prata, a Bíblia sempre vai citar um dos mais preciosos e duros, o diamante. O diamante ele precisa ser lapidado, ele precisa ser cortado, ele precisa ser... Para que ele tome aquela forma, obviamente que todo material precioso, quando ele é retirado da natureza, ele sai ali cascudo, né? Vamos dizer assim, ele sai do jeito que ele está. Ele não tem a forma bonitinha, não tem o brilho, não tem, tudo aquilo vai sendo conquistado, vamos dizer assim, através de um processo, um burilar, um lapidar, são vários os termos, tá bem? E geralmente isso está ligado, não sei se as pedras preciosas, mas a outros metais, o ouro, a prata, o bronze, estão ligados ao fogo. O fogo fala de provações, tá bem? Nós nos lembramos das provações. Então, nós seremos um metal bruto, uma pedra preciosa bruta, que ao processo da provação, sendo aprovado, nós seremos transformados em belos objetos. Né? Ainda que seja barro, nós seremos vasos de honra, e assim sucessivamente. Mas eu quero trazer a ideia de que a certeza que nós temos em Cristo Jesus, esta firmeza, das provas, esta certeza das coisas que não se veem, elas são
nos acrescentado em nossa vida a partir do momento que nós passamos por provações. Nós permitimos ser passados por provações. E, infelizmente, a ideia geral é fugir das provações, fugir. Quando vê qualquer dificuldade, ou sai da presença de Deus, ou abandona a igreja, abandona tudo aquilo, né? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? Por quê? Porque a sociedade, nós estamos falando sobre isso também na lição bíblica da CPAD, na sala dos adultos, né? Nesta questão de que somos forçados a sair, a abandonar, a apostatar da nossa fé. Mas, irmão Maurício, chega uma coisa tão perigosa, chega. Porque quando nós falamos de tentações, nós temos que nos lembrar das sutilezas do nosso inimigo. Tá bom? Ele é sutil, ele é astuto, e ele vai usar de todos os modos para tentar nos tirar da presença de Deus. É por isso que nós precisamos manter estes valores cristãos mais profundos, que é a autenticidade e a integridade, para permanecermos na presença de Deus. Então, nós vimos aqui no ponto de número 3, sabedoria, proteção e confiança. Tá bem? Então, ponto 1, sabedoria, busca a sabedoria divina. Não se impressione com estes sábios, não se impressione. Tem pessoa que vem, essas pessoas elas vêm até bem, né? Até daqui a pouco lançar ideias estapafúrdias, esdrúxulas quanto à nossa convivência, à nossa doutrina. Quer dizer, são coisas que não fazem parte do escopo doutrinário cristão secular, desde Cristo, milenar, desde os apóstolos. Nós precisamos. Alguns aí se apresentam como grandes historiadores, né? Tem um aí que tem uma fama muito grande, mas quando vem para o campo da doutrina, aí a sua religião, não é a religião cristã, mas a religião dele aparece, e aparecem as heresias, aparecem. Então nós precisamos ser seletivos. Veja, está aqui, ó, seja seletivo e não ouça e veja qualquer coisa, mas somente o que vai fortalecer a sua fé e torná-lo sábio. Bem? Então aqui vem sabedoria, proteção e certeza. E sermos seletivos. Tá bom? Se você vê que determinada coisa está criando confusão, trazendo confusão à sua mente, simplesmente se afaste e coma e beba até, coma das gorduras e beba das doçuras. E isto é muito bom. E a palavra de Deus está repleta. 4, o cuidado com o que vemos e desejamos. Como eu já disse, nós somos atraídos pelo que vemos. Por quê? Quando esses incentivos, estas pressões, então elas vão vir principalmente através dos olhos. Ele diz aqui, cuidado, atraídos pelo que vemos. Né? Veja que aquela situação do fruto proibido, daquilo que Deus proibiu que Adão, no caso Adão e Eva, não fizessem uso, o que atrai Eva quando ela começa a ter uma visão diferente daquilo que o Senhor Deus. Até então ela estava dentro de um temor e até de um determinado medo, porque Deus havia dito, não come. Mas o diabo ele vem com a sua sutileza e ele começa a mostrar uma forma diferente, um novo prisma, uma nova revelação, um novo paradigma. São essas ideias que estão sendo expressadas nos nossos dias. E aquilo foi confundindo a mente daquela mulher e também da primeira mulher e do primeiro homem. Primeira mulher, tá? Eva é a primeira mulher, não existe outra mulher. Deus não criou outra mulher, tá bom? Outros... eu estava vendo um aí falando da terra de Nod, que Deus não se preocupe em explicar quem era a terra de Nod, e os habitantes que lá estavam. Tudo isso é confusão, tudo isso é balela, é estapafúrdia, é só para criar contenda e divisão no meio do povo de Deus. Então seja seletivo. Bem, então, atraídos pelo que vemos, precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque as propagandas são grandes incentivadores, né? Porque elas trabalham com imagens, ela trabalha com o visual, ela trabalha com aquilo que atrai, né? É belo, é bonito, é atrativo, é gostoso, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o valor deste mundo, os valores deste mundo, eu não vou nem colocar nenhum tipo de acréscimo a valores, os valores que eles pregam estão totalmente no colo de Satanás. Né? O mundo jaz no maligno e nós precisamos também tomar cuidado, porque tudo isso é fonte de tentação. Tá? Mas, irmão, como é que posso ser tentado por uma loja de departamentos? Ora, você vai gastar além do que você tem ou que você não tem para
satisfazer o seu desejo daquilo que lhe foi apresentado, o desejo de participar de alguma coisa, de estar inserido, de, sei lá, uma infinidade. Então, são várias as formas de tentações e de quedas, de ceder à tentação. Então, nós precisamos tomar cuidado. O diabo sempre vai usar a atração e o desejo para nos chamar a atenção. Então, nós temos que ter os nossos olhos, como o Senhor disse à igreja de Laodiceia, pingando um colírio do céu nos olhos de quando em vez, ou todos os dias, que não faz mal, para nós tomarmos cuidado com isso. O desenvolvimento do caráter cristão, a forma como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito da nossa fé e do nosso caráter. Aqui eu estou falando, então, de como enfrentamos as situações. Veja, que o caráter, a maturidade, a integridade, a coerência espiritual e também física, a autenticidade, tudo isso faz parte, fala do nosso caráter. E como nós somos formados é que nós vamos combater as tentações que vêm contra nós. Tá? E nós precisamos, por que deixar, vamos cantar de novo, cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco mais, quer dizer, os nossos valores, no caso valores cristãos, eles vão aparecendo, saltando aos olhos daqueles que estão nos observando e também aos nossos olhos. Nós vamos ficando contentes com o nosso prosseguimento, com o nosso crescimento. Tá bem? Ponto de número 3, padrões modernos. Né? Nós já falamos sobre o pensamento moderno, que o mundo jaz no maligno, e nós vamos ver aqui. Para o mundo, a ideia do relativismo, nós falamos bastante também o ano passado, as lições do ano passado, sobre a questão do relativismo. Tudo é relativo, o que é verdade para você não é para mim, o que é pecado para você não é para mim, talvez não seja tudo isto. Então, este pensamento relativista, relativizando tudo, minimizando, vamos o maximizar, e no relativismo, às vezes, nós minimizamos tudo aquilo que nós estamos pensando, vendo, tudo aquilo que nós estamos analisando. Principalmente quando nós fazemos uma análise, uma autoanálise ou uma análise introspectiva de nós mesmos. Então nós precisamos tomar cuidado porque não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que aos olhos de Deus há sim. Por isso que nós falamos de valores cristãos. O mundo não tem para ele quanto pior, melhor. E para os homens que regem o mundo, da mesma maneira. Por isso, o mundo jaz no maligno. Quando nós olhamos para o crescimento vultuoso daquilo que assusta, que assombra, que escandaliza muitas pessoas, nós vamos ver que nada mais é do que a relativização. Quer dizer, as pessoas já não estão se importando mais. Tá? As pessoas, nós vemos aí situações em que crianças não deveriam vir. Está lá rodeado, sei lá, alguém numa posição de decúbito dorsal ou ventral. E as crianças estão ali olhando, estão ali. Por quê? Porque se perdeu alguns padrões, alguns parâmetros, e nós precisamos tomar cuidado, porque isso piorando na questão do pecado. Nós vamos ver aí situações, defesas, apologias escabrosas, né? Pessoas com declarações que chegam a beirar o absurdo, tudo tão somente para defender uma ideologia. Então nós precisamos tomar cuidado. E por último, 4, como o crente deve reagir às tentações. Aqueles que cederem à tentação certamente vão ter que lidar com o sentimento de culpa. Foi aquilo que eu disse no início. Veja, quando ainda há um sentimento de culpa, ainda há esperança. O duro é quando todos os sentimentos de remorso, de culpa, de arrependimento, eles já não existem mais, quer dizer que essa mente está cauterizada. Já, o Espírito Santo de Deus já não consegue, não é que ele não tem poder. Veja, estou à porta e bato. Então quer dizer que eu preciso permitir que o Senhor entre na minha vida. E quando nós temos a mente cauterizada, já não há mais como trabalhar na vida, na mente destas pessoas. Tá bom? Para estes, o único caminho é tomar o arrependimento. Tá bem? E, portanto, sempre dizemos que o arrependimento é diferente do remorso. Diferente do remorso. O remorso eu vou praticar outras vezes a mesma coisa. O arrependimento eu simplesmente volto para outro caminho e não cometo mais aquele tipo de pecado, de erro, de corrupção ou do que quer que seja. Tá
bom? Nós falamos aí a forma a que somos convidados, né? A primeira aula nos falou de um convite e agora nos fala deste convite, quando nós aceitamos o convite a ser autênticos, a sermos íntegros, nós agora precisamos usar estes valores cristãos em meio às provas e às tentações. Então a tentação me tira da presença de Deus, as provas me deixam mais próximos de Deus. A intenção das tentações é me fazer pecar, ceder, mas a intenção das provações é fortalecer a minha fé, me levar para perto de Deus, estar na presença de Deus. E o resultado não poderia ser melhor do que ser aprovado pelo maior professor de todos os tempos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. E, voltando com a lição de número 3, se Deus nos permitir, em breve, fiquem todos com a paz do Senhor, e que o Senhor Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.